Já se sentiu em uma batalha dentro da sua própria mente? Uma guerra silenciosa que ninguém mais pode ver, onde pensamentos de dúvida, de medo, de incapacidade parecem gritar mais alto que a voz da sua fé? Se você já se sentiu assim, você não está sozinho. Eu sei exatamente como é, e é por isso que quero orar junto com você que está aqui hoje. Eu prometo a você que a palavra que o Senhor me deu hoje para compartilhar vai te ajudar a identificar e a combater esses pensamentos. Prepare o seu coração, porque esta palavra é uma chave para destravar a sua paz, sua confiança e sua autoridade em Cristo. Antes de mergulharmos nessa palavra que pode transformar sua vida, quero te pedir algo. Não é só por mim, mas por todos aqueles que ainda precisam ser alcançados. Já deixa o seu like, porque isso não é apenas um curtir, mas uma forma de dizer amém. E ajuda a palavra a alcançar mais corações e mentes que precisam dessa mesma libertação. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative o sininho, para você não perder nenhuma palavra que pode te fortalecer para essa jornada. Hoje vamos começar uma série sobre um dos assuntos mais importantes para a nossa vida espiritual: a batalha da mente. E eu quero começar com uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós estamos aqui juntos para desvendar o segredo da paz que o Senhor nos prometeu. A paz que a Bíblia nos mostra não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio da tempestade. E essa paz começa na mente. Ela começa quando nós aprendemos a lutar a boa batalha da fé, não com armas carnais, mas com armas espirituais. O apóstolo Paulo nos deu a chave para essa batalha. O apóstolo Paulo nos deu a chave para essa batalha em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa palavra não é apenas um versículo bonito, ela é um mapa, um manual de estratégia para a nossa guerra interior. E eu quero que você agora pegue esse mapa comigo. Vamos desvendar cada parte dele. A primeira parte diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que são esses conselhos? O que é essa altivez? Pense neles como vozes. São as vozes que você ouve, muitas vezes sem perceber. A voz que diz que você não é bom o suficiente, que seus erros são imperdoáveis, que a sua vida não tem propósito. É a voz do medo, da culpa, da condenação. É o pensamento que se levanta, orgulhoso e arrogante, para dizer que a sua verdade é maior do que a verdade de Deus sobre a sua vida. É o pensamento de que você nunca vai mudar, que esse mau hábito é mais forte que você, que essa prisão mental é a sua realidade final. A Bíblia nos diz para destruir esses conselhos, não é para negociar com eles, não é para dar ouvidos. É para pegar a marreta da palavra de Deus e demolir essa fortaleza que o inimigo construiu na sua mente. Pense na sua mente como um jardim. Se você não cuidar dele, não arrancar as ervas daninhas, o que vai crescer ali? As ervas daninhas. A sua mente é o seu jardim espiritual, e esses pensamentos negativos são ervas daninhas que tentam sufocar a semente da palavra de Deus. Você tem um papel ativo nessa batalha. Deus te deu a autoridade, Ele te deu as ferramentas. A palavra de Deus é a sua marreta. Quando a voz da mentira diz, você não pode, a voz da verdade, que é Jesus, diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a voz da condenação diz, você não tem jeito, a voz da verdade diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Essa é a primeira parte da nossa estratégia, identificar o inimigo. E o inimigo, na maioria das vezes, não está do lado de fora. Ele está no campo de batalha da sua mente, sussurrando mentiras. E a forma de vencê-lo é com a verdade. A verdade é a única coisa que destrói a mentira. E isso nos leva à segunda parte da nossa estratégia, a parte mais crucial que diz: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que isso significa? Significa que você tem que ser o guarda, o capitão, o sentinela da sua própria mente. Quando um pensamento negativo, um pensamento de dúvida, de medo, de pecado, tenta entrar no seu coração, você não o deixa passar. Você o captura, você o prende. Pense comigo, a palavra cativo no grego é aishmalotizo, que significa levar um prisioneiro de guerra. Imagine um general. Ele não negocia com o inimigo. Ele não convida o inimigo para tomar um café. Ele o prende, ele o rende. E é isso que somos chamados a fazer com os nossos pensamentos. Quando o pensamento de que você não vai conseguir resistir a um vício bate na sua porta, você não o deixa entrar. Você o prende, você o confronta com a verdade de Jesus. E a verdade de Jesus é que Ele te deu o poder para vencer. Ele te deu o Espírito Santo. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a Bíblia também diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que isso significa? Significa que a sua mente, o seu corpo, são o templo. E o inimigo não tem direito de entrar e fazer bagunça no templo do Espírito Santo. Você tem essa autoridade. Em nome de Jesus, você tem a autoridade de dizer a esse pensamento: você não vai entrar aqui, você não vai morar aqui, você é um prisioneiro de guerra e eu te levo cativo à obediência de Cristo. Vamos aplicar isso na prática. Vamos criar uma analogia. Pense na sua mente como um aeroporto. Pousam e decolam pensamentos a todo momento, mas você é o controlador de tráfego aéreo. Você tem que decidir quais pensamentos têm permissão para pousar. Você não pode impedir que um avião sobrevoe o seu aeroporto, mas você pode decidir se ele vai pousar ou não. Da mesma forma, pensamentos ruins virão, mas você tem a autoridade para dizer: este pensamento não vai pousar na minha mente. Ele não vai fazer morada no meu coração. Você precisa se tornar um especialista em reconhecer a voz de Deus. A voz de Deus é sempre uma voz de vida, de esperança, de fé, de amor. E a voz do inimigo é sempre uma voz de medo, de dúvida, de morte, de culpa, de condenação. Quando um pensamento de condenação vier, você tem que saber, na hora, que não é de Deus. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A batalha é real. A batalha é diária. A batalha é por cada pensamento. Mas a vitória já nos foi dada em Cristo. O que você precisa fazer é aplicar essa verdade. Você precisa declarar a palavra de Deus em voz alta. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa preencher a sua mente com a palavra de Deus. Porque quando a sua mente está cheia da luz de Jesus, a escuridão não tem lugar. Lembre-se da história de Jesus no deserto. O que ele usou para vencer a tentação? A palavra de Deus. A cada mentira, a cada conselho do inimigo, Jesus respondia com a verdade. Ele dizia: está escrito. E é isso que você tem que fazer. Quando a mentira vier, você tem que dizer: está escrito, e a palavra de Deus diz que... E você declara a verdade. É tempo de você tomar a sua posição. É tempo de você se levantar e dizer ao medo: você não vai mais me dominar. Dizer à ansiedade: eu te levo cativa à obediência de Cristo. Dizer ao pensamento de incapacidade: eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. A nossa vitória está garantida, mas a nossa participação é necessária. A palavra de Deus é a nossa espada e o Espírito Santo é o nosso general.
O que você tem que fazer é tomar a sua espada e ir para a batalha. E a batalha, meu irmão, minha irmã, começa na sua mente. Acredite, você não precisa mais ser refém dos seus pensamentos. Você pode se tornar o capitão da sua mente. Você pode ter a paz que excede todo o entendimento, a paz que a Bíblia te promete. Meu irmão, minha irmã, agora que a palavra foi lançada, é hora de agir. É hora de você usar essa verdade como a sua arma. Não há mais razão para viver como refém. A palavra nos mostrou que temos a autoridade para lutar e para vencer. E agora eu te convido a fechar os olhos do seu coração. Não precisa fechar os olhos físicos, mas feche os olhos da sua alma e se coloque na presença do Senhor. Vamos orar juntos. Vamos entregar a Ele essa batalha que Ele já venceu por nós. Oremos. Pai de amor, nós nos achegamos a Ti neste momento. A Tua palavra nos diz que Tu és o Rei do Universo, que não há nada, nem nas alturas, nem nas profundezas, que possa nos separar do Teu amor. Nós reconhecemos a Tua soberania sobre tudo, inclusive sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Tu és o Deus que tudo pode, o Deus de toda a verdade, o Deus de toda a paz. Senhor, nós te entregamos agora. Nós te entregamos cada pensamento de medo, cada pensamento de ansiedade, cada pensamento de incapacidade. Nós te entregamos a voz que tem sussurrado mentiras sobre nós, que tem nos dito que não somos amados, que não somos perdoados, que não somos capazes. Entregamos a Ti a altivez, o orgulho, a dúvida que se levantou contra o Teu conhecimento sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, que Tu nos dês a Tua paz, a Tua força e o Teu poder. Nos ensine a levar cativo todo pensamento. Nos ensine a destruir toda fortaleza mental. Nos ajude a sermos guardiões fiéis do nosso coração, da nossa mente, para que apenas a Tua verdade possa habitar ali. Nós declaramos que somos livres. Declaramos que não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos da ansiedade. Não somos mais escravos da mentira. A Tua verdade nos libertou. E com a autoridade que nos deste, nós declaramos: todo pensamento que não glorifica o Teu nome é feito cativo à obediência de Cristo. A nossa mente é a mente de Cristo. Nós somos filhos amados do Deus Altíssimo, criados para a vitória. A nossa vitória está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Lembre-se, a batalha é real, mas a vitória é sua. Você tem o poder de Jesus para vencer. Você tem a palavra para se defender. Você tem o Espírito Santo para te guiar. Não desista. A cada pensamento ruim que vier, pare, respire e declare a verdade de Deus. E se esta palavra tocou o seu coração, se você sentiu que ela pode ajudar alguém que você conhece que também está lutando essa batalha, eu te faço um convite de fé. Compartilhe este vídeo. Compartilhar não é só um ato social, é um ato de ministério. É estender a mão para outra pessoa e dizer: você não está sozinho e há esperança. Compartilhe essa palavra e seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém.